Perguntas profundas. Essas perguntas são a grande cereja do bolo numa conversa onde você quer criar grandes conexões com uma mulher desconhecida ou, enfim, uma pessoa desconhecida. Isso gera conexão. Perguntas profundas, elas vão bem lá dentro assim da alma da pessoa mesmo, elas vão nas emoções, elas mexem com as emoções, tá? E precisam sim de grande investimento para serem respondidas. Então, quando você estiver conversando, as perguntas profundas só vão ter efeito mesmo depois de um tempo de conversa que a pessoa for se sentindo mais confortável com você, aí ela vai querer responder realmente, sinceramente essa pergunta. Ela não vai responder por responder. Então, quando ela responde sinceramente, vai ali nas memórias dela, começa a acessar tudo aquilo que ela passou, sentiu, algo que mexeu com ela e começa a compartilhar com você, sinceramente mesmo. Nossa, é um efeito muito grande de cumplicidade que se cria entre vocês dois. Então é legal você trabalhar primeiro as perguntas leves, as perguntas médias, ir criando essa conexão entre vocês, esse conforto da conversa, ela vai se sentindo cada vez mais confortável, ela vai investindo mais na conversa, aí você pode começar a introduzir as perguntas profundas. Inclusive, uma maneira até mais tranquila de você introduzir essas perguntas é usando a regra também do eu vou primeiro. Você pode compartilhar algo um pouco profundo sobre você, alguma coisa que mexeu com você, e em seguida você lança para ela a pergunta e ela vai acessar também essas memórias e vai se sentir até mais confortável de te responder isso, principalmente se vocês não se conhecem há muito tempo, certo? Então vamos lá, vamos pegar alguns exemplos de perguntas profundas para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Como foi quando você se apaixonou pela primeira vez? A gente já começa com uma pergunta, que essa pergunta que se apaixonar pela primeira vez não é qualquer pergunta, tá? Se apaixonar pela primeira vez é sempre muito intenso esse sentimento. A primeira vez que você se apaixona, ninguém nunca esquece isso. Então é algo bem pessoal. Você fazer uma pergunta dessa e ela te responder é um bom sinal de que vocês estão criando já tem um nível de conforto, estão criando conexão. Qual a sua maior motivação na vida? Isso também é uma pergunta profunda, porque tem a ver com o sentimento. O que motiva ela? O que faz ela querer acordar todo dia e trabalhar e lutar pelos sonhos dela? A gente começa a trabalhar com essa parte dos nossos sonhos, do que a gente quer para a nossa vida, e a gente não vai compartilhar isso com qualquer pessoa. Tá? Isso é algo mais profundo, mais pessoal. Então, também é uma pergunta profunda. Qual a sua melhor memória dos tempos de infância? Isso também é uma pergunta profunda. Você vai lembrar daqueles momentos de infância, a sua história, né? A sua particularidade, são coisas realmente pessoais. A partir do momento que você joga uma pergunta desse tipo, você já está fazendo essa pessoa imaginar a sensação que foi ela estar naquele tempo de infância. Automaticamente, quando a gente imagina e lembra de algo, a gente sente. Então, qual a sua melhor memória dos tempos de infância? Aqui você também poderia compartilhar com ela quais foram as suas. E falar de infância é muito bom, falar de infância, de família, da sua família. São coisas que ajudam muito na hora de criar conforto. A pessoa começa a se sentir mais confortável com a sua presença quando ela sabe que você tem família, quando ela sabe que você já foi criança. Por mais que isso possa parecer um pouco bobo, mas faz muita diferença, tá? Quando a gente às vezes não fala muito sobre a nossa vida, sobre a nossa família, a gente deixa as coisas mais misteriosas. É bom um toque de mistério, claro, para ela se interessar, mas até um certo ponto, tá? Não vai ser tão misterioso a ponto de não falar nada sobre sua vida, porque isso gera um pouco de desconfiança, gera, mas esse cara, entendeu? Não tem família, enfim. E no começo vai ajudar muito a criar rápido esse conforto, principalmente vocês acabaram de se conhecer, por exemplo. Se você está usando o método que a gente ensina de day game, você foi lá, abordou usando o nosso guia de abordagem e está conversando com ela, e naquele momento ela pode estar um pouco tímida, você começa a trabalhar a conversação, começa a puxar isso dela, esse conforto, e pode comentar coisas sobre sua família, coisas desse tipo, que eu mesmo faço isso, porque gera conforto. Falar sobre família é uma coisa muito boa, tá? Mas perguntas assim
profundas como essa de memórias do tempo de infância, quando você se apaixonou, são coisas que você deve usar um pouquinho mais para frente, quando vocês dois já estão conversando já há um tempinho e os dois investindo na conversa. Vamos ver agora alguns exemplos em uma conversa, tá? De novo, vamos usar o assunto música. Então, aqui estamos conversando sobre música e eu começo. Tem alguma música que já te marcou, que quando você ouve ou lembra da história dela, você se emociona? Aqui já é uma pergunta profunda. Eu já estou despertando aí várias emoções, né? Que eu quero que ela se lembre aí, eu quero que ela me diga como foi. Em seguida, pode ser que ela responda: eu tenho aquela do Exalta Samba, eu não tenho culpa de estar te amando, que é um pagode. Essa música foi o tema da primeira vez que eu me apaixonei. Pô, ela já deu uma baita informação aqui, tá? A primeira música que ela se apaixonou foi essa música. Então toda vez que ela lembra dessa música, ela já associa um sentimento ali de ter se apaixonado. Aí você continua a conversa, comenta e depois mais pergunta profunda. Pô, eu conheço sim, eu já ouvi bastante essa música. Quantas vezes você já se apaixonou? Que é uma coisa bem pessoal também. 3 vezes, foram os meus 3 namorados. E aí você continua. Quantos anos você tinha nessa sua primeira paixão? Pelo jeito deve ter sido algo forte, porque dentre os 3 você lembrou do primeiro e daquela pureza de descobrir algo novo, tá? Eu valorizo isso. E é muito bom você fazer comentários como esse dizendo que você valoriza algo que ela falou, o investimento dela, porque isso vai fazer com que ela se sinta mais confortável em falar mais coisas e cada vez mais profundo na conversa, tá? Mais conexão. Então, aqui vocês estão entrando num assunto bem pessoal agora, entendeu? Algo que você não compartilharia, ela não compartilharia com qualquer estranho. E eu recomendo que você não mantenha muito tempo no assunto profundo, tá? Você entra no assunto profundo e depois você tem que saber a hora de aliviar o conforto. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que pode ser através de um comentário engraçado, só para quebrar um pouco esse clima, para não ficar algo muito pesado. Toda vez que você for contar uma história que, sei lá, para você foi triste ou alguma coisa pesada demais assim, se for começo de interação, começo de conversa, enfim, vocês acabaram de se conhecer, eu recomendo que você sempre alivie o conforto, que a gente vai falar em seguida. Você só apenas quebra um pouco disso, quebra um pouco dessa tensão, tá? E a cada vez que vocês voltam para esse assunto, então você entra no assunto profundo, sai com alguma piada ou alguma coisa do tipo para aliviar ali, e depois você volta de novo. E cada vez isso fica mais natural e vocês vão entrando mais fundo no assunto, tá? E fica natural, não fica uma coisa muito forçada e pesada. Esse é o objetivo, manter sempre leve e gostosa a conversa. Uma outra dica é interesse-se pelas histórias dela, seja curioso. Então você não vai fazer uma pergunta profunda só por fazer. Você tem que realmente estar interessado em saber aquela particularidade dela, aquela coisa profunda que ela tem a dizer, alguma memória dela. Realmente, se você não estiver interessado, ela vai sentir isso e ela vai dar uma resposta mais ou menos, talvez ela nem responda e arrume uma desculpa, não lembro, enfim. Por isso que você tem que estar realmente interessado naquilo que você está perguntando. Na hora que estiver se envolvendo ali, né, nesses assuntos e ela está contando, compartilhando com você, seja curioso, vá perguntando realmente como alguém que quer saber mais sobre ela, quer conhecer mais ela, quer saber o que ela pensa da vida, ou como ela encara as coisas, qual é a visão dela sobre certos assuntos, e isso vai aumentar muito a qualidade das suas conversas, tá bom? Então vamos para a próxima aula.